Boa tarde, galera. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias. Estou mais ou menos falando com vocês aqui no canal do Já Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu joinha para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, o negócio é o seguinte, né? Amanhã, né, tem jogo de Vasco e Grêmio, né? Pelo jogo do Campeonato Brasileiro. Hoje termina a data FIFA, né? O Brasil hoje vai jogar contra a Tunísia. Certo, o jogo vai ser lá no Japão, nos Estados Unidos, em Londres. E o que acontece, né? E amanhã, né, volta o Campeonato Brasileiro. O Botafogo joga hoje, o Vasco joga amanhã contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio amanhã, né? E o Vasco precisa ganhar esse jogo aí urgentemente aí, né? O Vasco que o último jogo, antes da data FIFA, foi contra o Juventude, o Vasco perdeu de 3-1, né? E o Vasco teve 4 jogadores convocados para a sua respectiva seleção. Teve o Puma Rodrigues, convocado para a seleção uruguaia. O Paulo Henrique para a seleção brasileira, mas tomou o cartão vermelho contra o Juventude, né? Mesmo se não tivesse convocado, não ia poder jogar. E também o que acontece? E também o Andrés Gomes e o Carlos Cuesta, ambos da seleção colombiana, convocados também, né? Então o Vasco estava sem esses 4 aí, tá sem esses 4. Sendo que o Puma Rodrigues foi dispensado ontem pelo técnico da seleção uruguaia para voltar ao Brasil. O Puma deve ter chegando hoje ao Brasil aí, né? Deve estar à disposição do técnico Fernando Diniz amanhã para o jogo contra o Grêmio, né? Deve estar no CT Moacir Barbosa treinando. O Vasco deve viajar daqui a pouco. Talvez você vendo esse vídeo aí, o Vasco até viajou, né? Para o sul. Então vocês vão ver que o Fernando Diniz vai fazer aí, né? Certo? E o Vasco que está em 11º lugar, né? Como eu falo, porque o Red Bull Bragantino ganhou do Atlético Mineiro. Um jogo no domingo. O Red Bull Bragantino, um jogo que foi a CBF adiantou pelo Campeonato Brasileiro, né? Porque o Atlético Mineiro vai disputar a final da Sul-Americana. Então o Red Bull Bragantino estava com 42 pontos, né? O último time que o Vasco ganhou. Passou o Vasco, foi para 45 e o Vasco precisa urgentemente somar nesse jogo aí contra o Grêmio, né? O Vasco que deu um mole aí, perdeu 3 jogos seguidos, caiu um monte de produção, vamos ver o que vai acontecer. E o que acontece? Precisa, né? O Vasco precisa ganhar. E teve uma notícia hoje do Ryan, né? O Ryan que está sendo pretendido aí pelo Barcelona. O Barcelona fez uma oferta tentadora aí para o Vasco. Aí o Ryan que o Fernando Diniz segurou, né? O Ryan que é uma peça fundamental no Vasco. O Fernando Diniz segurou o Ryan aí, né? Falou que podia vender as cadeiras de São Januário, CT Moacir Barbosa, menos o Ryan. Então o Ryan aí está sendo uma peça, uma joia fundamental nesse elenco do Vasco. O Vasco que pretende segurar o Ryan até o ano que vem, caso de uma Libertadores, uma Sul-Americana. O Ryan é importante, mas está sendo pretendido aí pelo Barcelona, né? O Barcelona tá querendo o Ryan aí. Fez uma oferta tentadora boa para o jogador e boa pro Vasco também. Aí que vamos ver, né? O Ryan, que um moleque de 19 anos, tá voando no Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisa do Ryan, né? Precisa do Ryan. E o que acontece? Hoje o Paulo Henrique, que está na seleção brasileira, vai ficar no banco, não sabe, né? Que sentiu uma lombar aí, que não sei o que aconteceu, quem vai ser titular é o Wesley. Não sei se preocupa o Vasco aí, tá na seleção brasileira. E o que acontece? Não vai entrar como titular. Quem jogou como lateral direito no último jogo foi o Casemiro, né? E na seleção o Paulo Henrique não chegou nem, acho que não ficou nem no banco, né? Não, quer dizer, não foi escalado. Então assim, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que ele melhore para jogar no Vasco aqui, né? Que minha preocupação é mais o Vasco da Gama, certo? E o que acontece? E ontem, o que acontece? O Fernando Diniz estava até falando que não ia colocar mais o Matheus França para jogar como volante. Botar na posição errada, né? Com o Matheus França, a posição dele é centroavante, né, cara? A posição é centroavante. O cara quer botar o cara como volante, posição, e o cara não rende. O cara foi vaiado até o último jogo, que estava na posição errada. Às vezes, muitos jogadores é assim. Bota na posição que o cara não dá certo, não coloca na posição de origem, e o cara não rende. É isso que acontece. Amanhã também o que acontece? Como o Vasco está todo desfalcado, está sem seus laterais, o Fernando Diniz armou o time com o Tietê jogando na lateral direita, né?
com o Puma Rodrigues chega, deve ainda ter chegado no Vasco, mas eu não sei se o Fernando Diniz vai colocar ele como titular. O Tietê, né, que andou mal pra caramba. E quem deve voltar também, vai voltar ao time titular, é o Thiago Mendes. O Thiago Mendes que foi descartado, estava fora aí 3 meses ainda. O último jogo que ele jogou como titular foi no jogo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, lá que o Vasco perdeu 2-0. E o último jogo que ele jogou, né, como no time titular, né? Então o Thiago Mendes deve estar como titular amanhã contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Aí deve estar como titular amanhã. O Verratti começa no time titular. O ataque deve ser Ryan, Nuno Moreira e Verratti. A zaga deve ser formada com Robert Renan e Hugo Moura. O Vasco que tem os zagueiros ali, né, que tá ali no banco ali, o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas, que foram muito contestados pela torcida, não dá. Então se o Fernando Diniz tem que colocar alguém para jogar do lado do Robert Renan amanhã, deve ser o Hugo Moura, né? Deve voltar ele com a outra posição para botar como titular, porque o zagueiro de ofício não tá dando certo, né? Então deve ser isso. Certo? E assim, o Vasco tem uma barca ali para passar ali, né? Tipo o Maurício Lemos, que está nessa barca, o Jean David, o Paulinho Paula, o Riquelme, o garoto da base também, que não deu certo também. E outros jogadores, são 10 jogadores ali, né? Muitos jogadores para ser dispensado ali no Vasco ali, certo? Nessa temporada aí, né? Então, assim, pro ano que vem, que o Campeonato Brasileiro começa cedo, então, assim, o importante é o Vasco somar pontos amanhã. O Vasco precisa, né, somar pontos. Que depois desses jogos aí, depois do jogo contra o Grêmio, o Vasco vai pegar o Bahia em Salvador, para depois pegar o Internacional em casa, Mirassol em casa e fecha contra o Atlético Mineiro fora de casa. Certo? Então, aí depois volta a atenção para a Copa do Brasil, né? Tem a semifinal contra o Fluminense. Então o Vasco precisa somar pontos. O Vasco precisa chegar tranquilo lá em dezembro para disputar contra o Fluminense. Precisa chegar tranquilo. Certo? Então, assim, é necessário. Os times passaram, os resultados estão vindo aí, então é necessário. A vitória do Vasco é fundamental. Agora, isso é fundamental uma vitória. Beleza? Essas notícias que eu tenho, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, eu já te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, valeu, fui!